Oi, oi, meus amores. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Estavam com saudade de mim? Pois é. A tia Amanda apareceu aqui hoje para falar com vocês que o nosso encontro online será hoje às 2 horas da tarde. Então, por favor, façam um esforcinho para poder participar da aula, para que nós tenhamos uma aula online bem legal, bem interativa, né? Nós teremos um textinho, né, para fazer a leitura, para fazer a escrita, para ver como vocês estão. E nessa primeira aula, nós vamos abrir aí o nosso livrinho de, ciências. É esse livrinho verde aqui que vocês podem observar. Então, para essa aula, nós vamos abrir na página 57 e vamos fazer a leitura, vamos continuar falando sobre os animais. Hoje, nós vamos falar sobre a classificação dos animais. Nós já estamos falando dos animais muitos dias aí nessas aulas de ciências, vocês concordam? Nós falamos sobre a locomoção dos animais, né? Sobre pele dos animais, pelo, enfim. Falamos sobre várias curiosidades dos animais. E hoje nós vamos falar sobre a classificação deles. Nós temos, né? Podemos classificar os animais em vertebrados e invertebrados. Vamos saber um pouco sobre isso? Então, meus amores, a tia Amanda colocou aqui a imagem do livro de vocês para que fique melhor para vocês acompanharem, né? Então, nós temos aí os animais vertebrados, que são ser humano, zebra, águia e peixe, certo? Mas vamos entender o porquê que esses animais eles são classificados como vertebrados? Vira a página aí, vamos lá para a página 58. Já na página 58, nós dizemos assim, que os animais representados na página anterior, eles têm ossos. O corpo deles é sustentado por uma coluna vertebral. Por isso são chamados de animais vertebrados. Pega aí nas costinhas de vocês aí no meio. Pega aí, todo mundo vai pegar assim, vai virar a mãozinha e vai colocar assim a mãozinha em cima do meio do ossinho das costas aí. Esse meio aí é chamado de coluna vertebral. Então, por isso que esses animais, assim como nós também, seres humanos, somos classificados em vertebrados, porque nós possuímos essa coluna vertebral. O nosso corpo é sustentado por ela. Então, todos têm essa importante característica em comum, mas são diferentes entre si. Eles são divididos em 5 grupos, que são eles: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Observe a imagem desse peixe aí. Nessa página. Eles têm o corpo coberto por escamas, nós sabemos disso. Eles têm nadadeiras e a maioria dos peixes, eles respiram dentro da água por essas brânquias ou guelras, né? Que vocês podem observar aí ao lado. Então, pessoal, os anfíbios, né? A gente já sabe que são os animais que podem viver tanto na água como na terra. Observa a imagem embaixo desses anfíbios, olha que gracinha. O exemplo deles são os sapos, as rãs, as salamandras. Então, os anfíbios são aqueles animais que, né, podem viver tanto lá na água como na terra. São os sapos, rãs, salamandras, como vocês podem observar aí. Olha aí embaixo, todo mundo bonitinho observando os anfíbios. Nós sabemos dos animais vertebrados que é aquele que possui a coluna vertebral. A tia Amanda até falou, né? E os peixes, já falamos que eles têm escama, que eles têm nadadeiras e vivem embaixo da água. E os anfíbios, eles podem sobreviver tanto na água como na terra, tá? Seguindo aí, falamos já sobre, né, os animais vertebrados, sobre os peixes e anfíbios. Agora nós vamos falar aí na página 59 sobre os répteis. Quais são os répteis? Vamos observar essas imagens aí, ó. Jacaré, cobra, jabuti. Por quê? Os répteis, como vocês podem ter percebido aí, eles têm o corpo coberto por uma carapaça ou por placas ou escamas. A maioria dos répteis nascem de ovos, respiram por pulmões e podem viver tanto na terra como na água. Então, os répteis quais são? São os animais que têm essa capa dura, né? Essa placa dura ou escamas. E eles nascem de ovos. Lembra quando a gente estudou vivíparos e ovíparos? Muito bem. Então, os répteis, eles são ovíparos, eles nascem dos ovos. E eles respiram por pulmões e podem viver tanto na terra como na água, certo?
Embaixo nós temos as aves. Ah, todo mundo conhece as aves. As aves, elas têm duas asas, possuem o corpo coberto de penas e tem bico. E tem também duas patas, como vocês podem observar aí. São exemplos de aves, por exemplo, a galinha, né? E como que as aves nascem, tia Amanda? As aves nascem de ovos, né? E elas vivem em ninhos, que são as casinhas delas, né? Quando filhotes. Então, quando adultas, nem todas as aves voam. Existem aves que vivem na terra, como o avestruz e a galinha. Então, as aves, nem todas elas voam, assim como os passarinhos, entre outros. Uma dica das aves é que elas nascem de ovos, também são ovíparas, e elas têm duas asas, têm bicos, têm o corpo coberto de penas. Após isso, nós vamos falar sobre os mamíferos. Vixe, mamíferos! Todo mundo acompanhando aí. Os mamíferos são os animais que alimentam do leite de suas mamães. Por isso, possuem glândulas mamárias. A baleia orca, o ser humano, cavalo, golfinho, peixe-boi, elefante. Os mamíferos, em sua maioria, vivem na terra e suas principais características são desenvolver-se na barriga da mãe, mamar quando pequenos, respirar por pulmões e apresentar pelos no corpo. Então, nós somos mamíferos, porque nós nos alimentamos quando nascemos do peito, né, do leite da mamãe. Então, quando fala em mamíferos, lembra o nome mamar. Mamíferos são animais que se alimentam do leite de suas mamães. Pronto! Falamos sobre os animais mamíferos, que nós sabemos que é aqueles animais que se alimentam do leite das mamães. Falamos sobre os répteis, que são aqueles que têm o corpo, né, coberto por uma capa dura, uma carapaça ou por escamas. Falamos também sobre as aves, que é a que possui o corpo coberto de penas, tem duas asas e tem bico. E agora nós vamos falar sobre os animais invertebrados. Falamos sobre os animais vertebrados, que é aquele que a tia Amanda falou, que possui, qual? Que a tia Amanda pediu vocês para pegar aí naquela hora que nós começamos. Os animais vertebrados são aqueles que possuem uma coluna vertebral, né? E são chamados de animais vertebrados. Já os invertebrados é ao contrário, né? Os animais invertebrados, eles não possuem ossos nem coluna vertebral. Por isso são chamados de invertebrados. Então vamos lá para todo mundo ficar bonitinho. Vertebrados, os que possuem a coluna vertebral. Invertebrado é o que não possui a coluna vertebral. Então, os invertebrados podem ser encontrados nos mais variados ambientes. Solo, subsolo, profundezas dos mares e rios, no ar e até dentro do corpo de outros seres vivos. Olha os exemplos de animais invertebrados. Formiga, polvo, gafanhoto, minhocas, né? Os insetos são o grupo de animais mais diversificados que existe na Terra. Dentre eles, muitos são dotados de asas e capazes de voar. Então, eu só quero que vocês peguem essa dica. Os animais invertebrados são aqueles que não possuem, né, osso, nem coluna vertebral. Então, todos aqueles animais que você vê que não possuem osso, não possuem coluna vertebral, eles são chamados de invertebrados. Já os animais que possuem osso, que têm a coluna vertebral para se sustentar, são chamados de vertebrados. Então, a aula de hoje, nós finalizamos com isso, para poder realizar as nossas atividades do dia. Meus amores, para enriquecer essa aula de ciências e ela ficar bem legal, bem curiosa, tem várias curiosidades sobre os animais que nós falamos. A tia Amanda trouxe esse desenho. Assistam comigo. A tia Amanda vai assistir aqui junto com vocês. Vamos lá? Oi, amigos! Hoje vamos falar sobre os animais vertebrados. Vocês sabem quais são? Os vertebrados são os animais que têm esqueleto interno articulado. Este esqueleto é o suporte do corpo e permite que se movam. Os vertebrados se classificam em 5 grupos: mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis. Ups!
Vocês me pegaram treinando esta dança. Acho que já entendi como é. Bom, outro dia eu mostro pra vocês, porque hoje eu vim falar sobre um grupo de vertebrados. Os mamíferos! Vocês sabem que tipo de animais são? Não! Por isso eu estou aqui, para contar pra vocês. Os mamíferos são animais vivíparos, ou seja, nascem da barriga da mãe. As mães dos mamíferos têm glândulas mamárias que dão leite para alimentar as suas crias. Dentro da boca, eles têm dentes para mastigar os alimentos. A respiração dos mamíferos é realizada através dos pulmões. São animais de sangue quente e a maioria deles tem o corpo coberto de pelo. Podem viver na terra, na água e podem até voar. E agora, algumas curiosidades sobre os mamíferos. O maior mamífero é a baleia azul. Pode chegar a medir 30 metros de comprimento, quase tão grande quanto uma quadra de basquete. Ui! O cavalo é outro mamífero. Vocês sabiam que os dentes deles não param de crescer nunca? E aqui vemos outro mamífero. Ué, cadê ele? Sou eu! Os humanos também somos mamíferos. Bom, vou continuar praticando a minha dança. Até mais! Olá, amigos! Preparados para aprender um pouco mais sobre os animais? Animais! Ei, para de repetir o que eu falo! Falo! Ai, é sempre assim. Bom, hoje vamos falar sobre outro grupo de animais vertebrados. As aves. Aves! As aves são animais ovíparos, ou seja, de uma galinha sai um ovo, a casca quebra e sai um pintinho. Caminham sobre 2 patas e têm 2 asas, por isso podem voar. Mas tem algumas aves, como o avestruz ou o pinguim, por exemplo, que não voam, mesmo tendo asas. O esqueleto das aves é muito leve, porque os ossos são ocos. As aves respiram pelos pulmões e são animais de sangue quente. Se alimentam pelo bico que não tem dentes. Tem o corpo coberto de penas. Vocês sabiam que a ave mais pesada do mundo é o avestruz? É normal que ele não consiga voar. Tadinho. Uma ave que voa muito bem é a águia. É incrível. Incrível! Outra vez você? Ai, quando eu te pegar, você vai ver. Oi. Como vocês estão? Eu estou aqui tentando pescar, mas nenhum peixe morde um anzol. Bom, hoje eu vou contar tudo para vocês sobre outro grupo de animais vertebrados. Os peixes. Os peixes são animais aquáticos que podem viver em água doce ou salgada. Eles são ovíparos, ou seja, nascem dos ovos. Têm barbatanas para se moverem pela água. E o corpo termina em uma cauda, que os ajuda a nadar. Como vocês podem ver, o corpo deles é cheio de escamas. Como são animais aquáticos, respiram através das brânquias. Os peixes são animais de sangue frio. E têm o esqueleto mais simples de todos os vertebrados. Vocês sabiam que tem peixes, como o salmão e a enguia, que viajam das zonas de água salgada até as zonas de água doce? Que viagem! E isto é tudo sobre os peixes. Ei, acho que eu peguei um peixe. Até mais! Como vocês estão, amigos? Hoje vamos falar sobre...
Eu tinha uma rã na minha cabeça e vocês não me falam nada? Que susto! Bom, hoje eu venho contar para vocês sobre outro grupo de animais vertebrados. Os anfíbios. Os anfíbios são animais ovíparos, ou seja, nascem dos ovos. As crias nascem na água e respiram por brânquias. Quando crescem, podem viver tanto na água quanto na terra e respiram pelos pulmões e pela pele. Tem a pele úmida e não tem pelos. São animais de sangue frio, ou seja, a temperatura do corpo deles varia de acordo com a temperatura ambiente. Vocês sabiam que os anfíbios são os únicos vertebrados que, quando nascem, têm cauda e vivem na água? Outra curiosidade é que, quando vão crescendo, crescem também 4 patas e vivem na terra. Esta mudança é conhecida como metamorfose. Por hoje é só, amigos! Espero que vocês tenham gostado. Eu fico aqui com a minha nova amiga. Até mais! Olá, crianças! Hoje vamos aprender sobre outro grupo de animais vertebrados. Vamos falar dos... Ai! Quase me pega! Hoje vamos falar dos répteis. Os répteis são animais ovíparos, ou seja, nascem dos ovos. Têm o corpo cheio de escamas duras. E têm as patas muito curtas. Ou, inclusive, não têm patas, como as cobras. Alguns répteis têm casco, como as tartarugas. Bom dia, tartaruga! São animais de sangue frio. Respiram pelos pulmões. Costumam viver em lugares quentes e é difícil vê-los durante o inverno. Vocês sabiam que os répteis são os animais que vivem mais tempo? Alguns, como as tartarugas, podem chegar a viver 100 anos. Por hoje é só, amigos. Ai! Espero que vocês tenham gostado. Ai! Acho que não sou bem-vinda aqui. Ai! Socorro! Olá, amiguinhos! Hoje vamos falar dos animais invertebrados. Vocês sabem quais são? Os invertebrados são os animais que não têm esqueleto interno. Às vezes, eles têm uma estrutura externa dura, que serve para proteger o corpo. Os invertebrados são classificados em 6 grupos. Após essa nossa aula maravilhosa e esse desenho que ficou bem legal e explicativo, vamos realizar as atividades de hoje. Vamos realizar a página 62 e 63, tá bom? Caso precisem da minha ajuda, já sabem onde me encontrar. Beijinhos, tchau, tchau!